Estamos de volta com mais um Dublin Cast! Sim, Cast! Cast. Boa noite, bom dia. Aliás, nem sei que horas são. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, Prini. Boa tarde, Brasil. Boa noite, Irlanda. Depende da hora que o pessoal tá ouvindo também, né? Pode ser a pessoa tá no carro agora, pode ser bom fim de dia ou bom começo de dia. A gente não sabe. Enfim, olá! Olá, a gente tá hoje com Edu, Maine e sempre aqui, mas com uma visita. Quem tá aqui com a gente hoje? Eu, Avani França. Avani França. Aquela que ninguém vê, só sabe o nome, né? Exato, Florzinha queridíssima que cuida de todo o conteúdo escrito que sai no site do Dublin, que vocês acompanham. Caso não acompanhem, eu recomendo, que vale muito a pena. Nos últimos 9 ou 10 já? 10 anos 10 agora, anos. Né? Ah, eu sabia que vocês iam falar da idade. Ah, gente, eu me sinto tão velha. Gente, imagina, 10 anos, você tá super jovem, uma criança. Não, 10 anos aí, eu tô 11 aqui, ué. Tem isso não. Pois é, eu sou a funcionária mais antiga do Dublin. Exato, a primeira funcionária do Dublin. Nem acredito que a Edu conseguiu manter uma contratação por tanto tempo. Nem acredito que ela confiou na gente nesse tempo todo aí. É uma parceria linda. 10 anos é muito tempo, né? É muito tempo. E foi o primeiro talento que o Edu descobriu. Mas aí que tá, a gente não vê passar, entendeu? Porque a gente faz o que a gente gosta e a gente fala de uma coisa que a gente viveu. Então, assim, passou, gente. Já são 10 anos. Mas sem querer puxar saco, eu não vejo um trabalho mais ideal pra Avani do que fazer o que ela faz. Porque ela vive de viajar. É? Quantos países você já foi já? Ah, gente, eu parei de contar no 90. Nossa. Que já ficou chato, né? É, né? Aliás, eu queria até depois fazer um podcast só de falar de quantidade, pessoa que conta a quantidade de países, sabe? Porque eu acho que tem existe um glamour aí, um status de contar quantos países, mas pouca gente tem a experiência em viagens que vale a quantidade de países que visitou, sabe? É muito mais o número do que a qualidade. Então, eu sei pela Avani que ela realmente, ela quando viaja, ela vai, e ela não vai pra um lugar uma vez só e nunca mais volta, ela volta, aparece em outros lugares. Ela não para, ela realmente não faz. Ah, mas isso a gente vai amadurecendo, viu, Edu? Porque eu passei por todas essas etapas. No início, era aquela coisa de tem que ter carimbo no passaporte. Fazia um país em 2 dias. Pra ver tudo, uma loucura. Hoje em dia já é mais calmo, hoje em dia já volto. Antigamente eu não voltava porque eu queria o número. Eu queria, como todo intercambista, eu queria a quantidade. Hoje em dia já mudou bastante isso também. Mas e com essa experiência toda de já ter passado pelos 2 lados da moeda, já ter conhecido mais de 90 países, a gente convidou a Avani pra vir aqui hoje pra dividir com vocês algumas dicas práticas de como viajar barato, né, Florzinha? Exatamente. Ah, claro, porque imagina, intercambista, estudante, não tem dinheiro pra gastar não, gente. Esquece hotel, esquece as coisas de glamour, entende? Então tem que ser na estratégia pra conseguir. Mesmo quem não é intercambista não, viu? Aurini. Já peguei meu papel e caneta. Mas antes de tudo, a gente tem que fazer a nossa leitura de recadinhos do episódio anterior. Então roda aí a leitura de recadinhos do episódio anterior. A ouvida de recadinhos. Né? Então vamos lá, hora dos recadinhos. Nosso primeiro recadinho de hoje é do Wendell. Ele vem bem de longe. A Má vai ler pra gente. Sim, ele é de Minas Gerais, mas ele tá lá em Vancouver, ouvindo o nosso Dublincast. E ele disse o seguinte: e aí, galera do Dublincast, tudo bem com vocês? Vocês são todos uns queridos, muito simpáticos. Eu sinto essa energia boa vindo de vocês só de assistir aos vídeos no canal e agora passei a ouvi-los no podcast também. Em 2015, eu fiz meu intercâmbio em Dublin e encontrei o Edu e a Má um dia na rua, mas eu era tão tímido naquela época que eu só fiquei olhando pra vocês de longe. Eu queria ter ido dar um abraço em vocês, porque eu acompanho o canal do YouTube desde 2014. Nossa, ele realmente viu muita coisa. E com certeza assistir vocês me ajudou muito no processo de ir morar na Irlanda. A minha experiência em Dublin foi um divisor de águas na minha vida. Eu aprendi tanta coisa e conheci tanta gente legal, inclusive o meu parceiro com quem eu vivo hoje em Vancouver, Canadá. Ai, que lindo! Eu comentando enquanto leio, né, gente? Bem típico da Má. Ele é canadense e morava em Dublin na época também. O destino nos uniu e estamos muito felizes juntos. Somos apaixonados por Dublin e vamos visitá-la em breve, porque a saudade da ilha está demais. Só queria dizer que gosto muito do conteúdo de vocês, que acompanho em todas as plataformas. Sou fã. Desejo muita energia positiva pra vocês e espero encontrá-los de novo quando meu parceiro e eu formos visitar Dublin. Um abraço forte. Wendell, querideza da minha vida. Primeiro de tudo, que você escreveu energia 2 vezes aqui nessa mensagem, então você já ganhou a minha amizade eterna, tá? Principalmente falando que a nossa energia é boa, você sente ela daí, pronto, já somos amigos. E quando vier aqui pra Dublin, te convido pra gravar um vídeo com a gente falando um pouquinho das diferenças entre Vancouver e Dublin, que eu acho que daria um vídeo lindo. Então, por favor, me manda mensagem no Instagram quando você estiver vindo ou manda aí no nosso WhatsApp, porque eu quero muito gravar um vídeo com você. Espero que você diga sim. E espero que você não fique mais tão tímido, mas se você ficar, eu te dou um bom drink e a gente grava. Próximo recadinho é do Luan de Salvador.
Ele falou assim: bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Primeiro, quero dizer que tô adorando o cast. Em 2 dias já tô no 13º episódio. Nossa! Nini, que voz! É verdade, que voz aveludada. Então, tô desengavetando o projeto Intercâmbio e tenho Sickle Cell Disease. Então, o tema saúde e seguro-saúde me preocupa um pouco. Já até descobri que tem um centro de apoio aí na Irlanda. Gostaria de sugerir o tema de seguro-saúde, como funciona, cuidados a tomar, o que não fazer, hahaha. Como desamar. Beijos pra vocês, continuem com os casts que estão ótimos e cheiro no Danone. Ai, que querido. Eu nem sei o que é esse negócio que ele tem. Eu não conheço também, mas ele queria indicação de textos sobre e materiais sobre seguro-saúde. A gente tem alguns conteúdos no site que são muito completos. Então vou deixar o link aqui pro Luan, se ele abrir pelo nosso site ou estiver ouvindo pelo YouTube, ele consegue acessar o link ali na descrição. Legal, e ele pode também entrar em contato com o Seguros Promo, que é nosso parceiro, e fazer uma cotação, né? Quem sabe eles não têm alguma informação interessante também pra dar pra ele. Então pode ser legal entrar em contato. Sim. Deixa o link também. Lá no texto tem o link também que tem as informações do Seguros Promo, se ele quiser dar uma olhada. Muito que bem. Nosso último recadinho, então, é do Fabrício Martins, de Minas. Vamos lá, a Má vai ler pra gente. Muito bem. Boa tarde. Conheci o canal de vocês há pouco. Muito obrigado por todas as informações que vocês passam. Estarei indo pra Irlanda ano que vem. Vocês podem fazer um vídeo falando sobre a carreira artística aí? Eu fiz esse desenho pra vocês, Maia Edu. PS, minha mãe adora os vídeos com o Danone. Abraço. Ai, meu Deus. Gente, o desenho é a coisa mais querida. Vocês precisam ver. Nini, dá pra deixar um link? Dá, vou deixar o link aqui também. Fabrício, lindeza! Muito obrigada. Eu amei, o desenho ficou super fofo. Eu ia perguntar qual era a área artística, sobre qual área artística você queria saber, mas eu imagino que seja alguma coisa na área de desenho ou design ou alguma coisa assim, né? E aposto que a gente tem alguns textos também sobre isso, né, Nini? Design, se for design. Sim, se for, a gente vai deixar algumas coisas sobre design aqui. Se for alguma área mais específica, manda uma mensagem lá pra gente no contato@dublin.com.br. Muito que bem. E é isso por hoje. Vamos pro episódio? Vamos lá. Aprender como viajar barato. Ah, maravilha. Mas então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre viajar barato, né? O pessoal gosta de viajar, quer viajar muito, né? Fala, pô, vim pra Europa pra conhecer outros países, mas aí fica naquela preocupação, né? Tipo, pô, e agora? Cadê o dinheiro pra eu viajar? Como que eu consigo viajar e ter meus hacks aí pra poder economizar? Então, a Avani, que é uma especialista aí que já viajou pra mais de 90 países, como vocês já ouviram, ela também não só viaja, como sabe de muito segredo aí, muitos segredos. Tricks pra poder economizar. Você quer começar contando pra gente alguma coisa específica aí, desde o planejamento, como que é? Então, assim, o bom dessa parte é que eu já fui intercambista, né? Que eu não comecei a viajar como intercambista, eu viajava antes. Mas quando você tá no intercâmbio, é aquela coisa, você chega, questão de visto, começa a estudar, mas todo mundo quer viajar. Mas como fazer isso? É possível, né? Porque, assim, uma coisa maravilhosa que tem de morar na Irlanda ou na Europa é que o acesso pra viagem é muito fácil, né? Tem a nossa querida Ryanair, entendeu? Que é super acessível. É verdade. Mas, como estudante, você vai sempre guardar dinheiro com a preocupação de renovar, com a preocupação de pagar o aluguel, que não tá fácil. Então, como se faz? Qualquer 10 euros já faz diferença, né? Nossa, 10 euros não, querido, esquece pub. Não tá. Então, assim, é muito interessante para conseguir otimizar inicialmente esses 8 meses e, claro, conhecer o máximo que você puder. E aí que entra as estratégias. Tem que saber fazer conta. Tem que saber planejar, pensar. Uma das coisas mais importantes, dica número 1. Vamos começar pela dica número 1. Dica número 1. Eu já viajava muito antes de chegar na Europa. Eu já tinha ido pra África, já tinha vindo pra Europa, inclusive. Olha, gente, essa mulher, eu que mal tinha entrado no avião, você já tinha viajado metade do mundo antes de começar seu intercâmbio. Querida, eu era rodada, você não tá entendendo. É jogada mesmo. Mas olha, por exemplo, quando eu cheguei na Irlanda, eu falei, nossa, tem uma Europa nas minhas mãos. Só que minha primeira estratégia foi, eu quero conhecer o que eu consegui conhecer no intercâmbio. Então, eu não viajava pelo destino que eu queria da vez. Eu viajava pelo destino em promoção, meu amor. Ah, essa dica é muito boa, é verdade. Isso, porque na verdade... toda
viagem é muito legal. Então, assim, não importa o que tiver barato, a gente vai. Eu adorei. Isso era massa, por exemplo. Porque a gente tá trabalhando, não sabe quando vai ter a próxima oportunidade. Então, digamos que eu tinha uma viagem, tinha 3 dias off, sei lá, daqui a 2 semanas. E nos sites tem como procurar isso, e tem como procurar direitinho por datas específicas. Então, a Ryanair, minha querida, desculpa, hoje vai ter propaganda da Ryanair porque é imbatível para intercâmbio. A gente fala mal deles também, mas vamos falar bem hoje. Sim, não, mas pra gente que tem dinheiro pouco, chegando no intercâmbio, é o que tem. Então, eu entrava na Ryanair e colocava lá, tem um tal de Fair Finding, que é o quê? Justamente as passagens mais baratas. Não entra no site geral, porque vai ter passagem, muita coisa com preço normal, digamos assim. Então, o que acontece? Você vai lá, passagens baratinhas, né? Que é a Fair Find. E aí você põe lá, ok, eu quero viajar em maio, sei lá. E aí ele vai listar todos os destinos em maio. Maravilhoso. Então, tipo, se eu só tenho 50 euros pra gastar, eu ponho lá. Meu budget é 50 euros. E aí ele vai mostrar todos os destinos que tem até 50 euros. E é assim que eu comecei a viajar muito, assim. Não tinha escolha de país. Era o país da promoção. Sim, olha isso, adorei essa dica, gente. Até pra adicionar com essa dica aí, que é uma coisa que eu acho que a gente tem preso na gente quando a gente vai fazer a primeira viagem, que é assim, eu quero conhecer Paris, quero conhecer Londres, quero conhecer... Sabe, você fica na cabeça com as capitais, as principais capitais, e aquilo fica como se fosse... Eu tenho que ver isso primeiro, né? E aí, eu acho que é excelente o ponto, porque você vai querer conhecer outros lugares, e nada impede você de conhecer Paris no momento que tiver barato, ou conhecer Londres quando tiver barato. Agora, uma coisa, é só um adendo que tem que tomar cuidado pra não cair no golpe de Oslo, né? Que é o maior golpe de todos. O golpe de Oslo. O golpe de Oslo, porque Oslo tá sempre 19 euros, assim, na Ryanair, só que lá é tudo tão caro. Então, assim, também tem que ficar de olho nisso, que às vezes você acha uma passagem que tá lá 20 euros e de volta, só que aí você vai pra Londres, que você vai ter que gastar uma grana pra ficar uma noite no hostel, talvez. Super. Então, sempre vale casar as duas coisas, né? Super. Acomodação com voo. Super, Mar. Você e o Edu pontuaram coisas muito importantes, que é uma dica número 2 que eu tenho, por exemplo. O barato pode sair caro. É verdade. Sim. Sai caro. Exatamente isso. Eu não sabia desse moço aí que a Mar falou, né? O Oslo, sei lá quem é esse moço. Mas é muito isso. Então, assim, você vai aprendendo também a como perceber os destinos. Por exemplo, os países escandinavos são sempre caros. Sempre caro. Então, não adianta ter passagem por R$19,90 lá na Ryanair, nossa queridíssima, porque a acomodação é cara, andar lá é caro, os passeios são caros. Então, eu ia empurrando com a barriga esses aí, entendeu? Quando tiver um pouquinho mais de dinheiro, eu vou. A Rússia, Edu, essa coisa de você chegar com aquela coisa na cabeça. Eu vou conhecer Paris, vou conhecer a Rússia, vou conhecer isso. Eu tinha paixão para ir para a Rússia. Sabe quando eu consegui ir para a Rússia? Nossa! Depois que eu não era nem mais intercambista, uns 6 anos depois. Eu nunca fui. Eu nunca fui ainda também, não. Eu já fui 2 vezes, mas vou contar, queridinha, dica da Avenue France. Olha só, eu sempre quis ir pra Rússia. A Rússia é um destino caro, tá falando considerando Irlanda, tá? Rússia é um país, porque não tem voos, não tem voos low cost, então é mais caro. O que aconteceu? Depois de muito tempo tentando chegar na Rússia e não querendo pagar 400 euros de passagem, eu descobri o seguinte, não tem passagem da Rússia, pela nossa queridíssima baratinha, mas tem para Estônia, tem para Látvia, que são países vizinhos. Agora sim, né, gente? Vamos combinar. É coisa de aventureiro. O que você faz? Pega uma passagem baratinha, que não custa 400, custa 30 cada trecho. Aí você vai pra Estônia, pra Tallinn. Chega em Tallinn, passa um dia, que é lindo, a cidade medieval, tem umas tabernas deliciosas, mas você só passa um dia lá também, é rápido, só pra passar. Sim, um dia tá ótimo. A gente passou acho que 8 horas lá. Carimbo no passaporte, meu bem. Então você vai pra Tallinn, e de Tallinn, ou de um desses países que eu citei, por exemplo, considerando a Rússia, você pega um bus, meu amor, à noite. À noite, já economiza a dormida, já não paga o hotel pra dormir, porque você vai dormir no ônibus. E aí, depois de 8 horas, meu amor, de 8 a 10 horas, você está na Rússia, linda, gastando 60 euros. Florzinha, você bom. É maluca. Mas isso é um ponto excelente, eu lembro, eu vou falar, eu tenho essa imagem em algum lugar, eu lembro que eu mandei, até postei no Facebook alguns anos atrás. Nossa, porque o que é Facebook? A Ryanair, antigamente, a Avril vai lembrar, antigamente a Ryanair era muito barata, era realmente muito barata. Tinha passagem de 1 euro, passagem de 50 centavos, passagens assim... Super! Eu paguei 0 centavo de passagem, só paguei a taxa de embarque.
uma vez. Não, você postou uma passagem de 1 centavo uma vez, Edu. Mas que absurdo! Mas é exatamente isso. Ai, tempos que não voltam mais. Hashtag STDS. E aí aconteceu, eu justamente aconteceu isso que a Evelyn falou. Eu queria conhecer alguns lugares e não tinha grana pra ir pro lugar. Só que aí eu via que se eu fizesse uma rota por alguma outra cidade da Europa, eu ia conseguir chegar onde eu queria por uma fração do valor. Então, nesse caso, eu lembro que era uma passagem, se eu não me engano, foi de Milão pra ir pra, sei lá, pra Berlim, alguma coisa assim. E eu lembro que a passagem tava 1 centavo. Nossa. Porque era uma rota que, enfim, era uma rota que eles estavam em promoção, só que aí, de novo, como às vezes você pensa só em sair da Irlanda, sair de Dublin, né? Você fica com essa coisa na cabeça. Às vezes você consegue uma rota, por exemplo, que sai de Cork, às vezes você consegue uma rota que você, na verdade, cria sua rota, né? Como a Vânia falou, você para numa cidade, em algum país aí, e pega um ônibus. E aí, essa é uma outra dica, né? Que eu acho que você vai falar também, que é de você economizar uma noite de hotel com uma noite viajando. É verdade. Super, super, super. Inclusive, Edu, eu fiz isso pra Rússia 2 vezes. Já fiz como intercambista e fiz como já pessoa mais ou menos assim, rica que eu sou agora, né? A louca, né? Agora já não conto tanto moedinha. Mas mesmo assim, eu fiz de novo recentemente. Eu fiz uma viagem, eu tinha, sei lá, 15 dias aí sem fazer nada. E aí decidi o quê? Bom, já que eu já fui pra Rússia, já fui pra Moscou, dessa vez eu vou pra São Peter. Aí eu fiz exatamente a mesma coisa. Primeiro porque eu adoro Tallinn. Tallinn é uma cidade deliciosa. E na mesma viagem que eu fiz Rússia, eu fiz, sabe o quê? Finlândia, que é outra aventura deliciosa. Você chega em Tallinn e você cruza de ferry, que o ferry parece um cassino. Tem cassino, tem show. É maravilhoso. Você paga pouco, claro, de novo, gente, é tudo estratégia. Você vai escolher aquele dia justamente que a passagem de ferry, aquele horário que tá mais barato. Então, tipo assim, é sempre um horário meio esquisito, é 6 da manhã, à noite. Mas a gente é jovem, a gente tá no intercâmbio, a gente quer conhecer. Gente, vocês nem lembram o que aconteceu. Pra chegar na Rússia parece fácil, mas, meu amor, tem 4 imigrações pra entrar na Rússia. Porque, gente, é um parto. É coisa de intercambista, gente. Pouca gente sem dinheiro. Nossa. Você para na imigração de Tallinn pra sair, anda, sei lá, 200 metros, tem a imigração da Rússia. Aí pega o seu passaporte, aí você anda mais 500 metros, aí tem entrar no guichezinho lá pra olhar pra sua cara e olhar pro seu passaporte. Você para a noite toda, ou seja, você não dorme muito bem, assim, eu vou logo avisando. Mas você chega. Mas vai parando várias vezes pelo caminho? Então, é assim, é porque, assim, os países, que são quase Ásia lá, né? Já tá um lado mais asiático. Eles são extremamente burocráticos. Então, assim, não é que você, pra entrar no outro país, você passa só por uma fronteira. Não. Cada país tem a sua própria fronteira. Então, você primeiro passa pela fronteira da Estônia, ou Látvia, ou qual seja. Então, assim, eles têm um controle. Então, você primeiro entra um policial e pega todos os passaportes, aí leva, desaparece. Depois ele volta e devolve todos os passaportes. É esquisito. Só que aí depois de, sei lá, 300 metros... Que medo! Você tem que sair, todo mundo tem que sair do ônibus e passar pelo guichê. Falar, mostrar o passaporte, olhar pra sua cara e você passa. Isso na Estônia. Aí daqui a, tipo, mais 1 hora de viagem, retorna. Talvez um pouco menos, porque é na fronteira. Na Rússia é a mesma coisa. Às vezes tem que tirar até as malas pra mim. Então, assim, gente, é coisa de aventureira, história pra contar. E eu tenho tanta história pra contar e é tão bacana. Mas agora eu tô curioso, como é que... Porque o pessoal acho que não tá acostumado com esse ritmo, né? Com essa coisa de você, viajar sozinha, mas segundo, de ter imigração toda hora, né? Porque a gente não tá acostumado com isso no Brasil e você tem que ir lá mostrar documento. Como é que é pra quem é estudante? É assim, tem algum risco? Dá medo de você pode ser deportado? Como isso é um mito? Como é que é isso? Gente, tem uns probleminhas que pode acontecer no caminho. Por exemplo, assim, gente, uma coisa incrível do intercâmbio, é muito bacana isso. Eu falo porque eu vivi isso, a gente viveu, mas assim, a gente chega no intercâmbio achando que a gente vai aprender só inglês, falar outra língua, mas você aprende tanta coisa, a ser resiliente, a ter jogo de cintura, a não ter medo. Gente, eu viajei o mundo inteiro praticamente sozinha. Eu nunca fui uma pessoa de ter medo, mas assim, até mesmo pra falar a língua, você viaja sozinha, você tem que dar a cara a bater. É você falar ou você falar, entende? Então essa coisa da imigração, não tem nenhum bicho de 7 cabeças, porque hoje em dia, assim, o acesso não é mais aquela coisa de, sei lá, 20 anos atrás, que todo mundo era estranho, ninguém se conhecia, não sabia onde era. Então assim, primeiro, a gente brasileiro sempre é recebido com muito carinho, entende? Eu viajei pela Ásia,
Ásia ainda é pior do que isso. A Ásia é muito, muito estranho, muito confuso. Mas mesmo assim, a base é tensa. Eu passei 2 meses e meio viajando pela Ásia, fiz 7 países, e é cada imigração esquisita, você não tem noção. Mas ok, quando eles olham o passaporte que é brasileiro, o inglês dele geralmente é pior do que o nosso, então tá tudo certo, não tem muito problema. Tem aquele receio de falar o que eu vou falar, mas gente, geralmente nem se fala nada. É verdade. Não se fala nada. E mais engraçado, gente, aliás, uma coisa que vocês vão aprender, o passaporte brasileiro é aceito no mundo inteiro com muita facilidade. Então, eles não perguntam muito, porque, por exemplo, quando eu era casada, porque, né, teve esse capítulo também, casamento, eu fui pra Turquia com meu ex-marido. Eu não precisei de visto, ele precisou de visto. Ele era turco? Não, né? ele é irlandês, não. Então, assim, são medos naturais, principalmente no início. Eu tinha medo de abrir a boca no voo e pedir um copo, uma água, sabe? E, enfim. Tinha vergonha, né? Do inglês. Nossa, eu sou muito assim. Não vai. Nini, eu vi no podcast você falando de. Não falo, travo, calma, vamos falar. Mas assim, tudo é questão de prática, tudo é questão de começar a ir. E assim, cada vez que você vai, você conseguiu falar com alguém mais e bater um papo, e aí fala Brasil. Gente, é renovador, é realmente uma experiência que agrega muito na vida da gente. Outra coisa que eu ia falar, né, que você tava falando do passaporte brasileiro é muito bem aceito e tal. É engraçado porque, assim, tem lugar que eu vou que eu prefiro mostrar meu passaporte brasileiro, que eu sei que as pessoas gostam, sabe? Falam, nossa, Brasil, uau, que incrível, que legal. Então, assim, mesmo tendo passaporte português, eu às vezes prefiro mostrar brasileiro porque as pessoas ficam felizes de ver que tem brasileiros indo lá conhecer o lugar. E tem passaporte que o pessoal não tem nem o que falar. Você mostra para passaporte canadense, o pessoal só dá um tapinha nas suas costas e fala, vai lá. Porque tipo, não tem o que falar. Né? Tipo... Não tem problema. Eu nunca tive. Eu tenho 4 passaportes hoje. Rica! Então, assim, cheios. Não, deixa eu contar. O mais divertido, gente, em 10 anos, mais de 10 anos viajando, eu só tive um episódio que eu quase fui deportada. Conta aí pra nós. Não, mas foi uma coisa muito... Foi assim, foi no truque mesmo. Na Alemanha, por sinal, porque sabe, os alemães geralmente são muito restritos, assim, muito, rígidos, né? Linha reta, é desse jeito. E o que aconteceu? Eu tinha saído da Irlanda pra estudar em Portugal. E eu fiquei 2 anos em Portugal, fazendo mestrado. Só que eu nunca quis aplicar por visto de estudante. E eu tinha razões por isso. Como eu morava na Irlanda e eu era casada aqui, e eu estava quase dando entrada no processo de naturalização, eu não queria ter um visto de outro país, porque isso poderia acarretar. E no final acarretou do mesmo jeito, porque eu tenho 500 passaportes. Eles ficavam me perguntando, por que você viajou essa data? Onde você estava essa data? Mas então, como eu estava nesse processo de não querer visto de estudante, eu ficava entrando e saindo. Eu passava 2 meses em Portugal, aí vim em casa, fingi que eu era casada, falar oi pra todo mundo. E voltava. E nessa brincadeira, nunca tive problema. Em Portugal, nem me perguntava o que eu tava fazendo lá. E falava, eu faço mestrado, tá bom, carimbava, passava. Aí eu fui no meio do caminho pra Berlim com uma criança irlandesa de 9 anos. Ai, Avani, que ideia, Ai, meu Deus. Mas assim, eu tinha tudo certinho, eu tinha autorização dos pais. Agora imagina, essa negra grandona, né? E na época eu tinha cabelo loiro, imagina a situação. Entrando com criança de olho azul, irlandesa de 9 anos. Eu e o Rob. E aí o que aconteceu? Quando me pararam, falaram assim, onde você tá indo? Eu falei assim, eu vim pro museu, trazer meu amigo pro museu, né? Quem você é? Seu amigo que era, por acaso, a criança de 9 anos. Sou amiga da família, aí eu mostrei, né, a autorização de viagem, que tinha lá tudo bonitinho, que eu era amiga da família. O problema não era o Ross, o problema não era a criança, o problema era, temos que conversar com você. Eu falei, ok. Me levaram pra salinha, gente. Mas o Ross foi com você, né? Essa salinha aí. Eu e o Ross sentamos lá e fiquei esperando. Gente, eles ficavam com tanta raiva de mim, porque meu passaporte só tinha mais uma folha limpa. Eles ficavam contando visto, olhando minhas entradas, e eu lá sentadinha, jogando um joguinho lá de militar com o Ross numa mesinha bonitinha, quietinha. Meu Deus! Fingindo que não era comigo. Que maravilhoso. E aí eu sei que no final ele veio, aí eles perguntaram pro Portugal, por que você mora em Portugal? Eu falei, eu não moro em Portugal, eu vou lá só estudar de vez em quando, fazer algumas matérias. Eu sou muito nerd. Aliás, gente, aconselho pra vocês, eu escrevi sobre isso logo depois dessa experiência. Na verdade, eu já sabia, como eu falei, eu não pedi o visto estudante porque eu não queria interferir aqui. Mas é o seguinte, o Tratado de Schengen não é assim que você pode ficar um ano inteiro de um país pra outro. Entende? Eu
já sabia dessa regra. Nós temos um texto sobre isso, vamos colocar no link. Por favor. Então, assim, são 3 meses que a gente pode circular pela Europa. Só que, assim, a cada 3 meses que você passa, você tem que sair do espaço europeu totalmente e só pode voltar depois de 180 dias. Ninguém sabe, pouca gente entende isso. Nossa, tanta gente pergunta isso e é difícil explicar. Então, tá a explicação. Sim, mas nós temos um texto sobre isso. Oficial. O bom é que se rolar mesmo o Brexit, é só ir pra Inglaterra e voltar e já sair do espaço europeu. Aquelas assim. Pois é, tá ótimo. Louca, né, tadinha. Mas é isso mesmo, gente. Então, olha, tá vendo como essa coisa de viajar, você vai aprendendo uma infinidade de coisas. Eu já sabia, porque eu já fiz de caso pensado, e como eu entrava e saía da Irlanda não tinha problema, eu nunca me importei. Mas a Alemanha, tem países que são muito mais restritos. Eu fiquei, 1 hora na imigração, jogando um joguinho militar com runs, olharam pra minha cara, eu falei, olha, I'm so sorry, I apologize, I didn't realize. Aí fingi, fiz a louca, que não sabia da regra, e aí perguntaram, cadê os pais da criança? Eu falei, estão em casa, só eu e ele. Eu acho que me salvou naquela viagem foi o Ross, porque se eu tivesse com os pais, certamente eles teriam me deportado, porque os alemães são muito restritos, muito rígidos. Enfim, foram simpáticos comigo. Eu falei, olha, eu vou passar 4 dias aqui, nós vamos ao museu, ele quer muito ir no museu. Aí me liberaram bonitinho, falou que eu ia pagar uma taxa lá, sei lá, de 60, porque tem isso, tem uma taxa que você paga também, se dá muito problema. Mas eu acabei também não pagando, entrei linda na Alemanha e Ross pra Berlim. Mas assim, essas coisas de viagem, gente, acontecem. Essa foi a única experiência que eu tive próxima de uma deportação. Porque assim, estando com passagem de volta, estando com endereço onde vai ficar e um dinheirinho, nunca me pediram, por exemplo, seguro viagem. É verdade, nunca pediram pra mim. Que é uma regra. Nunca me pediram seguro, nunca me pediram seguro viagem. E eu viajei muito sem seguro viagem, por sinal, entendeu? Eu tinha do intercâmbio. Eles pedem mais quando você chega mesmo pra fazer intercâmbio, né? Tipo, intercâmbio de 8 meses, eles sempre vão olhar tudo isso, mas quando a gente tá viajando entre um país e outro, realmente também nunca me pediram, viu? Nunca me pediram, mas é importante. Hoje, por exemplo, eu já faço a linha não intercambista, eu pago anualmente, e gente, custa 50 euros por ano, porque eu viajo todo mês. Nunca tive um problema também, graças a Deus, mas 50 euros por um ano. Então, assim, hoje eu viajo muito mais descansada, assim, de verdade. E essa não é uma economia que você quer fazer, né? Não é uma economia que... não. Aí vai naquele problema da economia burra que a gente fala, economia que o pessoal acha que tá economizando e não tá. Não tá. Não, só uma observação só. A gente gravou um podcast sobre perrengues de viagem, mas dava pra fazer um episódio de perrengues de viagem só da Avani, porque pelo visto tem muita história. Dava mesmo. Ai, gente, não. Os perrengues são engraçadíssimos, porque cada aventura, não é assim, não é aqueles perrengues desesperados, não. Você ri e você acaba, como eu consigo fazer isso? Como eu consegui sair dessa? Já vai fazendo uma lista, Flor, o pessoal pode deixar nos comentários ou mandar pra gente pelo WhatsApp. Eu quero o podcast de perrengues de viagem da Ava. Olha, só pra dar uma pitadinha, é quando eu quase vendi a minha amiga brasileira no Marrocos. Meu Deus. Socorro. Gente, eu quase vendi minha amiga. Beijos, Ilminha, te amo. Ela continua minha amiga, tá, gente? Que bom. Tá aqui com a gente ainda. Maravilhosa. Mas é o seguinte, então, vamos lá. A gente tava falando aqui de economizar na viagem e tem essas coisas que podem acontecer, a pessoa fica com medo, né? Porque é um estilo diferente de viajar. Uhum. Mas vamos pegar aqui um exemplo aqui, né? Porque as pessoas querem, às vezes, exemplo prático. Vamos pegar o Nini que tá vindo pra Europa, ele fala, poxa, eu quero viajar, mas tô sem grana, tenho pouco dinheiro. O que ele tem que fazer? Qual a primeira dica que ele tem que fazer? Como é que eu faço? Eu busco aonde essa passagem? Porque a gente falou da Ryanair, mas existem outras formas de você encontrar passagens baratas, não existem também? Claro que tem. Hoje em dia, os buscadores é a melhor forma. Só que tem que ter cuidado com os buscadores. Os buscadores tem vários, tem o Momondo, tem o Skyscanner, tem o WeDreams, não sei se tem mais outros, mas tem uma lista aí de buscadores. O Google Flights também. O próprio Google tem. Então, assim... Tem uns que não colocam a taxa da passagem, que engana a gente. Aí que está. Mas essa é a parte do golpe. É a parte do golpe, claro. Nada é perfeito, gente. Então, assim, a minha dica sempre, quando eu compro passagem, gente, eu sou um especialista em achar passagem, né? Vou dar um exemplo muito claro. Eu tô nesse destino agora, porque, gente, eu já viajei muito. Então, assim, eu não faço mais nenhum destino óbvio, né? Eu vou, assim, pra matar saudade de algum lugar. Os meus destinos agora são, assim, sei lá, Iceland. Eu vou agora correr atrás da Aurora Boreal, em novembro, no inverno ferrenho. Ai, que lindo. Nós estamos em 4, já fiz um grupo de 4. Geralmente eu viajo sozinha, mas é uma viagem, por exemplo, tá vendo como são essas coisas? Eu viajo muito só. E dá pra você viajar bastante sozinha.
Mas tem destino, gente, que não dá. Você tem que ir com alguém, porque são destinos caros como isso, por exemplo. Ou são destinos como Marrocos, que é mais delicado para mulheres. Super dá pra viajar, mas tem um pouco de tensão, porque a altura. Então, é sempre bom. Outra dica, Alemanha. Vai pra Alemanha em grupo, meu amor. Você economiza horrores de passagem de trem. É, Flor, por quê? Já escrevi isso também. Tem algum momento aí, porque assim, eu viajo agora assim, são 10 anos de EW. No início eu escrevia, né? Agora eu chego de viagem e falo, gente, escreve isso aí, ó. Dica aqui, tô mandando a dica pra você. E minha equipe linda. Beijo pro Vit, beijo pra Beth. Beijo, querido. Então, por exemplo, na Alemanha, você economiza muito em passagem, porque o sistema ferroviário da Alemanha é incrível, impecável. E o que acontece? Quando você vai sozinho, se eu vou sozinha, de repente, se eu tiver com umas 4 pessoas ou 3 pessoas, você pode pagar um ticket só pra todo mundo. Tem uns horários, meu amor, tem uns horários incríveis. São final de semana, principalmente. Exatamente. Você só compra um ticket. Um ticket em grupo? E pode levar até 4 pessoas, depende, eu não lembro mais se são 4 ou se são 5. Então é incrível, porque você já economiza uma grana aí na passagem, você paga bem mais barato, tudo bem. Paga um ticket, divide por 4, vai dar quase nada, entende? Então é uma dica aí pra quem for pra Alemanha, tem interesse na Alemanha, todo país é assim. Então já vale a pena com alguém, tá vendo? Não vale a pena vir sozinha. É verdade. Mas assim, Edu, o Edu tava falando de dicas pro Mini que tá aí no Brasil, por exemplo. Os sites, os buscadores são o primeiro, claro. Agora sim, as pessoas têm muito centrado em viajar da forma tradicional. Entra com uma passagem, faz o reserva do hotel ou do hostel, o que seja. Gente, tem tanta forma de viajar de graça, tantas outras formas. Por exemplo, você tá saindo de férias. Aonde? Vou dar um exemplo que eu fiz. E assim, por exemplo, eu hoje em dia, minhas viagens são eu viajo todo mês. Eu sou esquizofrênica pra viajar. Às vezes até mais de uma vez por mês. Mas, por exemplo, eu viajo muito hoje pra praticar as línguas que eu falo. Por exemplo, eu já conheci, claro, a Europa praticamente toda. Só tem uns paizinhos lá que eu não tive vontade ainda. Então, mas quando eu viajo pelo menos a cada semestre 2 vezes pra praticar o francês, que é uma língua que eu ainda tô emperrada. Então, o que eu faço? Eu vou pra países na França, ou vou pra alguma cidade na França, e eu me determino. Eu não vou falar inglês, eu não vou falar português, eu não vou falar inglês e nem vou falar em língua de sinais. Eu tenho que falar francês pra me forçar a, sei lá, ver onde eu tô errando ou a praticar. Então, o que acontece? Eu viajo, vou lá procurar mas não quero pagar, não tô tendo muito dinheiro pra pagar hotel. Entro nos sites de troca, como, por exemplo, o Helpex. O helpex.net. O que é o Helpex? Como é que é Helpex? É R-E-A-L-P... Não. Helpex de help, ajuda. Helpex. Help! I need somebody. Helpex. Helpx. Helpx.net. O que acontece? Esse é um site assim, tem de tudo. Eu, por exemplo, eu gosto muito de fazer yoga, eu sou muito da meditação, então eu entro lá, que por países, está separado por país. Eu entro lá, França, e vejo qualquer pessoa na França que está precisando de ajuda. Gente, tem umas coisas espetaculares. Uma vez eu peguei um casal que eles viajam com as crianças todo ano, no verão, de barco por 2 meses. Lindo. E eles querem alguém para ficar em casa cuidando do cachorro e dos gatos. Então você fica na casa do casa, não paga acomodação, e essa única função é alimentar os cachorros e os gatos. Mentira! Você fica com os pets? Jô, não, isso assim, tem vários exemplos, Mar. Por exemplo, eu encontrei pessoas, famílias, que eles são muito interessados em language exchange. O que é isso? Eu tenho meus filhos, eles falam inglês ou italiano, mas eu queria muito que eles aprendessem outras línguas. Então eles convidam pessoas para passar a temporada na casa deles, para falar com as crianças em outras línguas, para que as crianças Eu achei isso incrível. Na época... Crianças ricas, né? Sim. Não necessariamente. Melhor ainda. Edu, não necessariamente. É assim, tem muita oportunidade. No meu caso, como o meu foco agora é realmente amadurecer o meu francês, eu procuro por assuntos de interesse. Por exemplo, eu sou fotógrafa. Uma vez eu não consegui isso pra essa coisa de tempo, assim, não conciliava as datas. Então, uma vez eu encontrei, era um centro comunitário que estava iniciando os trabalhos e queria alguém fazer o website. Aí eu entrei e falei, olha, eu não manjo muito de fazer página de web, mas eu posso fazer as fotografias
rede local, entende? Então eu ia ficar lá, fotografando, fazer toda a questão visual e ficava no lugar de graça. Então tem muita coisa, tem muitas oportunidades assim para quem quer viajar, até para quem voltou pro Brasil, por exemplo. As pessoas que moraram aqui na Irlanda como intercambista e já voltaram pro Brasil e de repente não tem como fazer o intercâmbio de novo ou tem família, mas que não quer perder a língua, não quer. Então é uma oportunidade, gente, e dá para fazer muita coisa. Eu já tô aqui no site do Helpex. Uma pequena correção que não é real do site, Helpex é helpx.net, não tem o Helpex. Isso. Helpex. Eu já tô no site aqui, já tô adorando já. Tô vendo aqui voluntário no Quênia pra mim. Sim. Não, tem umas coisas loucas. E outra coisa também, tem um outro chamado Workaway, que aí já tem um nome mesmo, né? Trabalhe à distância, que também é isso. E geralmente esse Workaway é legal, principalmente para intercambistas, porque tem pequenas temporadas em hostels. Nossa. Ah, que legal. E é o quê? Então, assim, é ótimo, imagina. Eu vou, por exemplo, nesse país que eu falei, que é os países mais difíceis, Rússia, ou sei lá, os países mais caros da Escandinávia, Finlândia. Então, assim, a acomodação é mais caro, você gasta uma fortuna lá. Porque mesmo eu lembro que quando eu fui pra Zurique, por exemplo, que é na Switzerland, né? Na Suíça, eu paguei na época quase 40 euros de hostel. E, gente, ó, isso foi uns 4 anos. Tem lugares que realmente são mais caros. Então, vale super a pena, por exemplo, quando você for para um desses países, investir numa proposta dessa, de troca. Você ajuda e recebe. Geralmente é acomodação e comida. E você trabalha ali 4 horas por dia, enfim, depende. Esse acordo é feito na troca de e-mails. Aliás, por falar nessa dica do Workaway, muita gente faz o seguinte também. Acontece muito na Ásia, mas eu acredito que você consiga propor, às vezes, em algum destino da Europa, que é você trabalhar para o hostel enquanto você fica hospedado. Então, sua moeda de troca é você ganhar hospedagem enquanto você trabalha para o hostel por um tempo temporário. E aí, lógico, que tem gente que vai fazer isso porque vai ficar algumas semanas, né, no hostel, não vai ficar alguns dias. Quando alguns dias não vale muito a pena. Mas é uma outra maneira também, quem pensa em fazer mochilão e vai ficar, às vezes, usar uma base em algum hostel. É verdade. Pode ser uma alternativa, né? Outra coisa também que tem, eu nem sei se existe mais, Flor, você pode me dizer, agora que eu trabalho no Airbnb, né, eu tô por fora, mas o Couchsurfing. Menina, então, olha outra coisa interessante com Couchsurfing. Eu fiz muito Couchsurfing, mas engraçadíssimo. Eu não tinha paciência de ficar no Couchsurfing, de procurar. Eu achava muito chato. As pessoas não respondiam, eu tinha que mandar uns 50 pra, sei lá, 1, 2 pessoas responderem. Então a minha experiência de Couchsurfing era completamente diferente, era de receber pessoas. De novo, pra quem quer praticar a língua, é incrível, mesmo no Brasil. Você tá aí, você voltou pra casa, não fala mais inglês, aí põe lá, sei lá, abre o canal pra Couchsurfing. Ainda existe, viu, Mar? Não é mais forte, claro, porque o Airbnb veio aí, todo mundo acabou, né, embarcando nessa, mas ainda existe sim. E outra coisa, eu tenho vários amigos do mundo inteiro. Que legal, né? E é uma outra forma também, E hoje, meu amor, se eu quiser visitar esses países, eu vou ficar na casa dos amigos. Acontece muito. Porque, gente, eu lembro, é outra forma, Edu, quando eu morei em Madrid, eu morei na Espanha, por um tempo eu também tinha a possibilidade de ter gente em casa lá. Eu morei em Portugal. Em Portugal eu tinha gente todo mês. Muita gente. Era um albergue. Muita. E era delicioso. Era um albergue bafa. Era delicioso, porque em Portugal, falasse português, né? Mesmo que o meu mestrado era todo inglês, meu mestrado foi todo inglês, mas no dia a dia eu falava português. Eu não queria, né, ficar longe da língua. Então eu sempre tinha alguém para falar. Eu recebi gente do mundo inteiro. E tem uma forma também, de novo, language exchange, por diversas formas, mesmo para quem quer aprender uma língua nova, de ter gente, tem gente que vem estudar, tem gente que vai passar uma temporada, e vale muito a pena. Mas eu ainda recebo mensagem de vez em quando do Couchsurfing. Ah, legal isso. Então, assim, eu acho que, na verdade, tudo se liga a 2 coisas fundamentais de qualquer coisa na vida, né? Comodidade e o tempo que você tem. Então é o seguinte, às vezes uma pessoa quer muito ir para um destino específico, ela quer, sei lá, quero muito ir para Paris, vou dar esse exemplo, tá? E às vezes não tem passagem barata na época que ela quer ir. Então aí vem o segundo ponto que eu falei, que é o tempo, é você estar disponível aí numa outra data, porque isso vai facilitar o que o preço baixa. Se não tem um caminho alternativo na data que você quer, às vezes a alternativa 2 é você usar um caminho alternativo, então você sair por um outro destino, né? Você às vezes pode ir, sei lá, pra Londres, de Londres você vai pra lá. Pega o ferry até o Reino Unido e aí pega Isso, né? Pensa alternativa, vai que aí, bem. De novo, vai naquele primeiro ponto que eu falei, você tem que ter mais tempo disponível pra queimar nessas viagens com mais conexões, né? Mas aí, tem os caminhos alternativos que a Avani falou também, que são excelentes, que é maneiras de você viajar fora do padrão aí que o pessoal tá acostumado. Vou ter que pegar o avião, sabe, do ponto A ao ponto B, mas não, tem outras formas. Acomodação, falamos também, né? E a gente sabe que tem essa questão de você, às vezes, trabalhando, às vezes você com amigos que você fizer, às vezes uma pessoa que mora, que estuda com você aqui, voltou pro país de origem, você fala, pô, vou ir na sua casa te visitar. Vai, faz isso, a gente fazia direto isso, eu acho que tem muita gente que faz ainda isso, é uma forma muito boa de economizar. Tem uma super dica, você falou agora essa coisa de Londres,
Edu, por exemplo, pra quem viaja muito, como eu viajei muito aqui da Irlanda. No início do meu intercâmbio, eu morava em Ennis, no interior da Irlanda, que o aeroporto é Shannon. Então, o aeroporto de Shannon, apesar de ter sido o primeiro do país, é um aeroporto que não tem tanta demanda como tem aqui em Dublin. Então, o que acontecia? Chegou um ponto que não tinha mais voo pra eu fazer. Gente, pra falar a verdade, pra ser bem sincera pra vocês, eu já tô optando por outras companhias aéreas, porque não tem mais voo pra fazer pra Ryanair. Já fiz praticamente tudo. Gente, ticou todo o aeroporto. Mas isso é outra coisa também, né? Que a Ryanair é uma companhia aérea irlandesa de low cost, que a gente chama, né? Que é uma companhia aérea que cobra pouco. Mas existem várias outras companhias aéreas de low cost que não são irlandesas. Você tem na Itália, você tem no UK, você tem na Noruega. Exatamente, Noruega. Tem um monte. Inclusive, uma dica aí, ó, de viajante. Gente, aprendam a visitar o site do aeroporto. Você entrar no site do aeroporto, ele lista todos os destinos e todas as companhias que fazem os destinos que estão lá no aeroporto. Então, às vezes, a gente fica muito engendrada a uma CIA porque ela é barata, mas tem outras, entendeu? Aer Lingus faz muita promoção aqui, por exemplo, na Irlanda, né? Que a Aer Lingus e a Ryanair são mais populares. Mas tem rotas aqui, por exemplo, tem rotas que passam por aqui, né? Estamos de passagem na Irlanda e que o trecho não sai tão caro, sai de um preço super razoável. Outra dica, eu como tive esse problema de não ter mais voo pra fazer, eu procurava, falava, gente, mas já fui pra Londres, já fui pra isso, não tinha mais. Os destinos óbvios eu tinha feito todos. Aí que eu comecei a fazer, olha a estratégia, e aí vem perrengue, né? Põe perrengue nisso. Eu comecei realmente a viajar por Londres. Dica incrível. Enquanto a gente não acaba essa coisa do Brexit, ainda tá por aí no meio do caminho, ainda vale a pena fazer. Depois, não sei como vai ficar. O que eu fazia? Os voos pra Londres da Irlanda sempre foram baratos, né? Se você compra com antecedência, você sempre consegue pagar voos baratos, 20 euros, por exemplo, né? Mas a média. Um exemplo, eu testei o Fairfinder que você falou no começo, Avani, e tem passagem pra 2 cidades da Inglaterra, uma Londres por R$9,90. É sempre assim. Olha lá. E qual companhia? Ryanair, minha queridíssima. Gente, assim, o que acontece? Londres, assim, eu tô falando de Irlanda, tô falando de Londres, porque a Irlanda é muito próximo, mas assim, na Alemanha também vai ter um aeroporto, um outro país que é mais próximo, que também tem essas conexões boas. O que eu comecei a fazer? Eu não tinha mais opção da Irlanda, não tinha mesmo, gente. E claro, lembrando, eu tava no interior, não tava em Dublin. O que eu comecei a fazer? As passagens de Londres, como eu já disse, são baratas. Eu pegava o último voo, porque tem 5 voos no dia. Pegava o voo das 10 da noite, custava 9 euros, ia pro aeroporto, dormia no aeroporto, porque naquela época não tinha dinheiro pra pagar nem hostel, e nem também não compensava sair do aeroporto e voltar, porque aí aquelas pegadinhas de cuidado, é aquele moço que a Mar falou no início. Como é o nome do moço, Mar? Oslo, querida. Quando você olha, vê 19 euros, você vai louca e gasta uma fortuna. Exatamente. Tem que tomar cuidado com isso, porque Londres é um canal incrível para conexão de quem tá na Irlanda. Porque Londres tem uma infinidade de companhias aéreas. Então você acha passagem de 6 euros, 6 pounds, fácil. 10 pounds. Gente, eu fui parar no país chamado Montenegro. Quem ouviu falar Montenegro? Gente, é lindo. Eu só ouvi falar do Montenegro por causa do Eurovision. A gente passou do lado na Croácia ali, por isso que a gente sabe. Eu fui cair de paraquedas num lugar chamado Montenegro, no meio de uma viagem louca, que eu tava vindo da Ásia. Aí pronto, queria visitar uns amigos em Londres. Mas eu já fui em Londres 500 mil vezes, né? Eu falei, já que eu vou eu sou dessas, né? Já que eu vou pra Londres, por que não ver o que tem em promoção? Aí eu fui justamente naquela dica que eu dei no início, Fairfinder, eu botei na data que eu tava. Eu quero passagens até, sei lá, 30 pounds. E apareceu Montenegro. Eu falei, gente, onde é Montenegro? Aí a segunda parte foi fazer um Google. Fui pra Montenegro, passei dias deslumbrante. É lindo o país. Um país pequenininho ali perto, fazia parte da Itália. Aprendi mais um pouco de história, aprendi um pouco de geografia. E assim, foi lindo. E eu gastei, acho que eu paguei 16 pounds e de volta. Gente, você tá brincando. Juro. Mas porque Londres pode olhar. Geralmente, às vezes, no meu site da Ryanair, eu sempre tenho Inglaterra também. Porque aparecem as promoções da Inglaterra. E aí eu vejo que tem passagem, tipo, muito, muito. Aquela coisa que o Edu falou no início. Antigamente, a passagem de 1 euro, de, sei lá, 1,50 €. Eu lembro que uma vez a Ryanair fez promoção da Itália, ficar 30 anos na Itália,
todas as passagens estavam por 30 centavos. Lembra disso, Edu? Teve um ano que teve isso, eu lembrei disso. Nossa, tudo, qualquer voo que fosse pra Itália custava 30 centavos. Nossa. Então, assim, Londres tem essa facilidade. E outra coisa também, outra dica, não se limitem a viajar de avião. No caso da Irlanda, nós temos uma peculiaridade, estamos numa ilha. Então, a Irlanda não tem muito histórico ferroviário, então ainda é muito limitado, principalmente para sair do país. Praticamente é Londres a conexão. Mas, gente, a gente consegue sair da Irlanda, ir para Londres e fazer o resto de ônibus. Existem várias conexões para Paris, para todo lugar da Europa, de ônibus. E assim, passagem. Eu lembro quando eu fiz Amsterdã, Bélgica. Eu fiz 7 países. Antes de vir fazer intercâmbio, eu vim pra Europa, passei por 7 países. Porque eu tinha feito 30 anos, eu queria, vou viajar pela Europa. Só que, assim, eu não tinha muita manha de viagem. Aí eu descobri que podia viajar de ônibus. Então, tem várias. Tem Eurolines, National Express. Então, assim, você consegue ir da Bélgica. Por exemplo, da Irlanda, pra quem tá aqui na Irlanda, sempre tem passagem de R$19,90 pra Bélgica. Sempre tem, a vida inteira, o ano inteiro tem, não tem isso. O ano inteiro tem passagem de R$19,90. Só que assim, Bélgica é um país engraçado, mas não atrai tantos brasileiros, porque a gente não conhece muito da Bélgica. Só que da Bélgica, você consegue pegar um ônibus, pagar 10 euros e ir pra Amsterdã, ir pra Rotterdam, por exemplo. Então, viagem. Eu não ia conseguir, gente. Por quê? Porque eu já disse aqui em um podcast anterior que todas as vezes que eu vou pra Bélgica tem greve dos transportes. É verdade. Ai, Nini, não vou viajar com você pra Bélgica, não. Nem me convida. Não quero. Pra Bélgica, não. Pra outro lugar pode me levar. Então, o ponto também é que, assim, é pras pessoas, uma dica, né? É pensar um pouco mais fora da caixa, né? Não achar que você tem que ir de avião pra todo lugar. Ver como é pra ir de trem, ver como é pra ir de ônibus. Pensem em rotas alternativas, que nem vocês falaram, né? Seja criativo no seu trajeto, né? Porque você pode aproveitar o trajeto pra acabar conhecendo outros lugares, que nem você falou, que foi pra Rússia, você conheceu a Estônia, conheceu não sei o quê. Então, assim, pensar, né, que às vezes uma coisa que poderia ser considerada um problema pra alguns, na verdade pode ser uma coisa muito divertida, né? E que vai te trazer um monte de experiências novas, assim, e pensar mais fora da caixa mesmo, né? Exatamente, Mar. E o intercâmbio vai te trazer. Mar, o intercâmbio te força isso. É verdade. Porque você não tem mais uma mãe pra lavar sua roupa, você tem que fazer economia pra saber onde vai comprar, se vai comprar no T, se vai comprar no Lidl, onde tá a promoção da semana. E pra viajar é a mesma coisa. A gente chega aqui e tem aquela coisa, o pânico de voltar em 8 meses, né? Vai acabar meu ano, não vou renovar, eu tenho que viajar. Pensa fora da caixinha, entende? Não tem que ter um monte de dinheiro para viajar. É claro, tem que se organizar, tem que ler muito, procurar informações. Por exemplo, eu falei de viajar por terra. Na Irlanda não tem, é uma pena, ainda não existe aqui. Quando eu fui morar em Portugal, eu tava praticamente na vagabundagem, né? Porque assim, fui fazer o mestrado em Portugal, que foi incrível. Só que assim, eu só estudava e assim, como eu tinha um trabalho no Dublin, que eu trabalho no remoto, então eu continuava trabalhando, mas eu posso trabalhar de onde eu estiver, não importa se eu tô em Portugal, aqui eu trabalho com o computador, né? Então o que aconteceu? Então eu optei por não trabalhar em Portugal, porque eu me dediquei realmente os 2 anos de mestrado, e claro, me programei pra isso, tinha dinheiro guardado, enfim. Só que assim, eu viajava assim, meus dias eu achava tão bonitinho, vou organizar minha semana. Qual a exposição da semana? Vou pra aquela galeria. Então eu ia pra galeria, via exposição, trabalhava um pouquinho no computador e vivia assim. E aí eu descobri uma coisa interessantíssima chamado BlaBlaCar. Já ouvi falar. BlaBlaCar. Na época eu não dirigia. Agora eu já dirijo. Olha, eu sou uma menina crescida. Mas na época eu não dirigia. O que acontecia? Eu queria conhecer o máximo que eu pudesse de Portugal, que é um país lindo, por sinal. Gente, eu entrava no BlaBlaCar, me registrei. E aí tem lá toda a lista de quem vai pra onde. Então pronto, na semana que eu tava mais tranquila... É carona? Carona! O que é o BlaBlaCar? Começou na França com 2 jovens e hoje são milionários. Incrível. Começou na França. Essa coisa, por exemplo, eu descobri uma menina que ela trabalhava em Cascais, que é 40 minutos de Lisboa. Então o que acontece? Ela tinha que dirigir todo dia pra Cascais e voltar. E claro, gente, isso é combustível, né? O que ela fazia? Ela entrou no BlaBlaCar e registrou todos os dias, tal hora, eu vou pra Cascais. Então, fui pra Cascais pagando R$1,50. Incrível! €1,50. Então, eu viajei muito assim. E principalmente pra quem... Gente, eu falo sempre isso. Eu viajo muito sozinha, mas eu nunca tô sozinha. Nunca. Seja no hostel, quando eu frequentava muito hostel. Hoje em dia eu faço mais a linha Airbnb. Até porque eu sou jornalista, tenho muita curiosidade de saber do outro, de saber coisas locais.
mais. E, infelizmente, o hostel mudaram muito. Antigamente, eu lembro de chegar no hostel, pegar a garrafa de vinho, sentar na área de convivência e jogar conversa. Conversávamos um monte. Aquela pergunta básica, né? Where are you from? E começava. E aí acabava saindo com a galera. Hoje em dia, gente, todo mundo no celular. É bizarro, ninguém né? Conversa. Então eu parei muito de viajar pro hostel. Não é porque eu agora posso pagar um hotel, não. É porque realmente não tem mais o prazer que tinha antes. Entende? Essa coisa da troca. Não existe mais. É muito minimizada por causa do celular. Mas no BlaBlaCar tinha muito isso. Você entrava no site, aí eu falava, essa semana eu quero conhecer, sei lá, Sintra. Quero ir em Sintra, sei lá, estudar em Sintra. Aí via quem tava tem a lista dos condutores, o horário, aí tem a votação dos condutores, se são bons, pessoas que já usaram, e você paga baratinho. Então sai muito mais barato que uma passagem de avião, sai muito mais barato que uma passagem de trem. E assim, eu viajei muito de BlaBlaCar. E tem vários países na Europa, inclusive no Brasil. Eu sou tão rodada no BlaBlaCar, que quando abriram no Brasil, começaram no Brasil, eles entraram em contato comigo, porque tinha todos os meus roteiros de viagem que eu tinha feito, pedindo depoimento. Não acredito. Juro, porque eu tinha usado muito. E, gente, é cada história que você vai contando, descobrindo um outro e tocando. É incrível. Então aí, mais uma dica. Muito bom. É incrível. Ó, é muita dica, é muita coisa. Dá pra ficar aqui 10 episódios falando de dicas. Opa. Espero que tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham aprendido algumas coisas novas. Você pode contar pra gente também, mandar pelo áudio no nosso WhatsApp, como que você faz pra economizar, quais são as formas que você já descobriu aí, alguma coisa que a gente não falou, que você usa também pra compartilhar. A gente vai contar depois, vai ler os recadinhos, ou ouvir se você mandar um áudio. Exato. E por favor, o número pra mandar o áudio, por favor, Léo. 353-89-946-0731. Repetindo, 353-89-946-0731. Obrigado de novo, Avani, por estar aqui com a gente, viajando pelo mundo inteiro, não para, mulher não para, nunca vi viajar tanto, mais carimbo do que o... Sou rodadíssima. Tá mais rodado que o meu Mini, que já tá com 95 mil quilômetros. Nossa senhora, a Avani tem mais, Só não tá com o carro do Nenê que tem 40 mil. Ai, meu Deus. Mas tem nossa perguntinha final. Mas a gente tem uma pergunta final da Vogue, que é uma pergunta que não tem nada a ver com o tópico, que é pra encerrar de uma forma diferente, né, pra gente... Lúdica. De forma mais lúdica, pra gente conhecer um pouquinho mais, para as pessoas conhecerem um pouquinho mais de quem tá com a gente aqui, né? Bate pronto. Além do seu e-mail e das suas redes sociais, quais são os outros 3 sites que você entra diariamente? Interessante. Ou quase todo dia. Eu entro na Ryanair. Claro, né? Gente, desculpa, mas eu entro o tempo inteiro. Eu, assim, eu vou contar pra vocês. Eu trabalho no EW há 10 anos, adoro porque exercício meu jornalismo e adoro essa possibilidade de trocar essas informações. Mas eu também tenho um outro trabalho como psicóloga intercultural. E o que acontece? Quando eu pego minha escala de trabalho, a primeira coisa que eu olho são os dias que eu tô de folga. Porque, meu amor, se eu vejo 3 dias juntos, eu viajo. Vocês não estão entendendo. Então, eu vivo, nos sites de companhia aéreas, nos sites de buscadores, porque é o que eu vivo. Eu sou assim. No fim, teve a ver com o tema pra Avani. Pois é. Né? Nini? No Google. Mentira. Né? Eu entro todo dia no eDublin. Que bonitinho. Todo dia no Mercado Livre pra fazer meu window shopping. Adoro! No Mercado Livre, não acredito. Não é o Wish? Não entro no Wish, que agora cobra R$15 pra entrar mercadoria no Brasil. Ai, que horror. Então não sai mais de graça. E eu entro também nos sites do banco, todo dia. Olha, pra controlar. Pra ver se as compras do Mercado Livre afetaram a conta. Exatamente, é. Eu entro primeiro no do banco pra ver se tem dinheiro e depois no Mercado Livre. É prudente, a ordem é prudente. Né? Exato, prudente. Se fosse o contrário, era mais tenso. E você, Eru? Não tem um terceiro, então? Não, já foi 3. Ué, cadê? O banco, o Mercado Livre e o eDublin. Ah, verdade. E o Edu? Eu entro assim no eDublin todo dia, mais pra ver se tá no ar, se não tem nenhum problema, do que pra qualquer coisa pra checar, né? Meio que uma visão holística do site, acompanhar se as coisas estão funcionando, clico nas coisas pra ver se tá tudo ok. Eu entro todo dia no Flipboard, que aí eu acho que conta por várias, porque o Flipboard, na verdade, ele é um agregador de várias notícias. Então ele vai puxar tudo quanto é site. Mas, se for pra pegar algum, eu às vezes entro no Guardian, que é pra ver notícia. Boring, tô brincando. Boring, né? Porque muita coisa que eu faço é por aplicativo. Eu tô pensando que site que eu entro. Não tem site, eu entro em aplicativo. Eu entro no Google Drive, vale? Gente, eu esqueci. Eu entro no UOL pra ver as notícias do Brasil.
Brasil, sempre. Muito bem. Eu entro no Globo Esporte direto. Globo Esporte é um site que eu quase todo dia. Nossa, eu sou péssimo pra responder essa pergunta, cara. Senhora... Vamos lá. Você teve tempo de pensar, vamos lá. A Má entra no tetahealing.com, barradeacesso.com. Que bobo. Airbnb. Bom, eu entro no Google Drive mesmo, porque todos os meus arquivos, todos os meus docs de texto estão lá. Então eu tenho um sobre um curso que eu quero fazer, um com os meus poemas, um com não sei o que lá. Então eu entro no Google Drive, vale? Vale. Acho chique. É coach, né, gente? É uma coach, então tá ali. Tem tudo relação. Eu entro nesse, Bom, eu também faço um window shopping básico, então assim, ou na Amazon, ou na Zara, ou na ASOS. Eu estou sempre lá fazendo window shopping também. Não compro nada, mas adoro olhar. No momento, as minhas compras são todas botas de neve, como esquiar, porque eu tô no momento Iceland pra novembro, que é um país caríssimo. E assim, é muito diferente. Então, assim, eu tô numa vibe de assim, tudo que de Iceland, então eu compro só jaqueta down. Please do. Né? E aí eu tenho o terceiro. Eu entro no site de curso, ou no Udemy ou no Coursera, porque eu tô fazendo uns cursos online aí. Ai, para! Você não tem nenhum de signo que você entra todo dia? Não, então, teve uma época que eu tava lendo horóscopo todo dia, mas eu parei, eu cansei agora, que eles estão errando todo dia e eu cansei. Antes tava acertando. É ótimo. Aquela que não aceita informação, né? Eles estão errando. É porque antes eu entrava e eu decidia se aquele dia era verdade ou não, entendeu? Hoje tá bom, então é real. Exato. Aí depois eu fui cansando, assim. Mas eu realmente eu não entro em site de notícia, eu não leio notícia. Eu tomei essa decisão na minha vida, que eu não leio mais notícia. Então eu não entro em site de notícia. O que for muito impactante chega em você de qualquer maneira, então, né? Exato. O que é impactante vai chegar em mim, mas eu prefiro manter a minha vibração alta e olhando as coisas que eu gosto. Tem um site, se você e o Edu entram todo dia agora, que é o site pra assistir The Handmaid's Tale online. É verdade, 1, 2, 3 movies. Ai, maravilhoso. Mas é isso, né? Muito bom. Muito que bem. É isso aí. Gente, super obrigado de novo. Maravilhoso. Aliás, uma notícia sensacional pra dar pra vocês aqui todos em primeira mão. Ai, sim! Nós batemos já a marca, aliás, já batemos por 2 mil a mais. A marca de 10 mil ouvintes. É desde que a gente começou o nosso podcast. Então a gente tá com 12 mil agora. Que lindo! Sucesso! Quando vocês estiverem ouvindo, já vão ser mais. Esperamos chegar mais. E exatamente. Também falando, né, a Avani tá aqui representando todo o conteúdo maravilhoso que tem no site do eDublin. E a gente também tá com uma versão nova do site no ar. Então, se vocês não tiverem conferido ainda, corram lá pra ver nosso site lindo, responsivo, maravilhoso. Então corram lá pra olhar e não esqueçam de mandar pra gente o que vocês acharam lá pelo WhatsApp pra gente ouvir ou ler aqui no nosso podcast. Isso daí. Super, super. E assim, gente, eu tô por aqui, né? Já sou, né, quase uma lenda no eDublin. E como sempre, eu recebo muitas perguntas pelo jornalismo@edublin.com.br. Se vocês mandem lá, que vai chegar até mim, aí eu respondo. Pode mandar. Pode mandar. Lá. Muito que bem. E entre em contato direto com a Avani lá. Ela que responde esse monte de dúvida que vocês têm. É verdade. E põe dúvida nisso, hein? Tem muita dúvida. Nossa senhora. Isso aí. Umas cabeludas, né? Nem te conto. Mas é isso, gente. Muito obrigada pela participação linda. Não esqueçam, quem tá ouvindo aí, de mandar os recadinhos pra gente ler nos nossos recadinhos no próximo episódio. Deixem sugestões de outros temas que vocês querem. Não esqueçam de mandar a mensagem pedindo pra Avani voltar pra contar mais histórias das viagens dela. E a gente se vê no próximo. Beijão, gente. Valeu, gente. Beijinho. Tchau, tchau. Beijos. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.